Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Geografia do 5º ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema essa semana é poluição da água, e aqui inicialmente pede a você que faça a leitura do texto colocado logo abaixo, A Descoberta de Maria Cristina. Maria Cristina é uma aluna do 5º ano. Em uma aula de geografia, a professora pediu para que os alunos pensassem em todos os momentos que eles fizeram uso da água antes de chegarem à escola. Maria Cristina pensou: usei para tomar banho, escovar os dentes, na hora que dei descarga, no café, lavei a minha xícara preferida e coloquei água na garrafinha que trouxe para a escola. A professora perguntou: aonde será que vai parar a água que desceu pelo ralo na hora do banho, que escorreu pelo lavatório, aquela água toda que saiu na descarga e a que saiu pelo encanamento da pia da cozinha? A professora pediu que pesquisassem e apresentassem como desenho o que aprenderam. Maria Cristina pesquisou, observando um pouco o que acontece em sua casa e na rua, e apresentou este desenho apresentado aqui. Maria Cristina pesquisou e identificou com letras suas descobertas. A letra A representa o ralinho do banheiro, como apresentado aqui. A letra B, a caixa de gordura, como apresentado aqui. A letra C, a rede de coletora. A letra D, tronco coletor. E, interceptor. F, estação de tratamento de esgoto. G, devolução da água tratada para reaproveitamento nas atividades industriais, agrícolas e pecuárias ou para devolver aos rios. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividade. No texto A Descoberta de Maria Cristina, é possível perceber que o esgoto que sai da casa dela é tratado. Como funciona a coleta de esgoto onde você mora? Explique com suas palavras. E aí, aqui temos uma pergunta que exige uma resposta pessoal, e eu coloquei o seguinte como resposta: onde moro, o esgoto é tratado. Onde moro, o esgoto é coletado e depois tratado na estação de tratamento. Após o tratamento, é devolvido ao rio da minha cidade. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1, mas lembrando que aqui pede uma resposta pessoal que é com base na sua realidade. Na sequência, número 2, pede que você observe a imagem colocada aqui ao lado. E aí temos dois peixinhos em um rio poluído e um está falando: não vejo luz no fim do túnel. E a letra A pergunta o que significa não vejo luz no fim do túnel. Eu coloquei como resposta o seguinte: dentro da situação em que se encontra, ele não vê possibilidade de melhora, ou seja, o esgoto não será tratado. Na letra B pergunta o seguinte: em Minas Gerais não temos mar, mas há muitos rios, e estes podem ser contaminados. Cite 3 atitudes humanas para evitar a contaminação dos nossos rios. E aí eu coloquei não direcionar o esgoto aos rios, não jogar lixo nos rios e não jogar resíduos industriais nos rios. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. A atividade 2 é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana são problemas ambientais urbanos, e nessa semana vamos trabalhar então os problemas ambientais urbanos e como o lixo derivado da indústria e da agricultura destrói um patrimônio histórico. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você observe a charge colocada logo aqui na sequência. Aqui temos um rio extremamente poluído e 2 peixes conversando. Um deles fala: estão acabando com o rio. Na sequência, temos a atividade número 2, que pede o seguinte: após observar a charge, explique com suas palavras quais são os possíveis responsáveis por esta poluição. E aí eu coloquei que são os moradores dessa cidade e os meios de produção, como o comércio, a indústria e a agricultura. Coloquei uma resposta bem breve, mas que atende perfeitamente o que é solicitado na atividade número 2. Após resolver então a atividade 2, vamos à atividade número 3. A atividade 3 pede o seguinte: uma das formas de poluir os rios é a atividade agrícola. De que forma esta atividade pode contaminar os rios? E aí eu coloquei que por meio do uso de forma indevida de fertilizantes, pesticidas, herbicidas e inseticidas, que acabam sendo descartados e vão parar nos rios com as chuvas. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3, última atividade dessa semana. O tema dessa semana são as ações para mitigar os problemas ambientais dos municípios, campo/cidade. E nessa semana vamos falar sobre a poluição da água
E quando falamos em poluição da água, estamos nos referindo a todos os tipos de contaminação deste recurso. Essa contaminação é feita pelo ser humano através de suas atividades cotidianas. E existem 3 tipos de atividades humanas que ajudam a poluir a água. São elas: as atividades agrícolas, as atividades domésticas e as atividades industriais. Aqui vem trazendo mais algumas informações a respeito disso e depois apresenta o processo de tratamento da água nas estações de tratamento de água. Vamos ver então na sequência as atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pede que você observe a charge. Aqui temos um casal em cima de um telhado, fugindo provavelmente de uma enchente. E aí a mulher diz: vamos ter que mudar. E o homem responde: sim, os nossos hábitos. E ele está fazendo a leitura de um jornal que está escrito Lei do Lixo. Na sequência, a letra A questiona o seguinte: o que significa a frase sim, os nossos hábitos? Explique com suas palavras. Então, em parte, a letra A pede uma resposta pessoal, que é com base no que você entendeu. Eu coloquei que mudança de hábito seria mudar a forma como trata os recursos naturais, não jogando lixo nos rios, ruas e avenidas, fazendo bom uso dos recursos naturais de forma geral. Coloquei uma resposta bem resumida, mas que vai ajudar vocês na construção do que é solicitado na letra A. Após resolver a letra A, vamos à letra B. A letra B pede que você coloque V para as questões verdadeiras e F para as falsas. A primeira é verdadeira, pois coloca que as atividades industriais e agrícola devem cumprir as leis de proteção ambiental, e está correto. A segunda assertiva é falsa, pois coloca que a maior causa da poluição dos rios são apenas das chuvas, e está incorreto. A terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que uma das soluções para evitar a contaminação dos rios é que os efluentes industriais e os esgotos domésticos passem por tratamento adequado, e está correto. A quarta assertiva e última assertiva é falsa, pois coloca que para combater a poluição das águas é preciso promover campanhas de conscientização ambiental para a sociedade. Estas campanhas devem ser promovidas somente pelo poder público. Na verdade, podem ser promovidas pelo poder público e pelo poder privado também. Tá certo? Por isso essa assertiva é falsa. Na sequência temos a atividade número 2, que traz o seguinte: em Minas Gerais, o serviço de esgotamento sanitário em comparação ao Brasil é um serviço mais ofertado ou menos ofertado? Explique com suas palavras conforme os dados expostos no gráfico a seguir. Aqui então temos o percentual de municípios com esgotamento sanitário, série histórica, comparativo de Minas Gerais e Brasil. O Brasil então apresenta uma taxa aqui, vamos dizer, em torno de 55% de média, enquanto Minas Gerais está acima de 80%. Então, de acordo com estes dados, nós podemos perceber que em Minas Gerais é mais ofertado. Como percebemos no gráfico acima, Minas Gerais está bem acima da média nacional de percentual de municípios com esgotamento sanitário. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. O tema dessa semana são os diferentes tipos de poluição. Aqui vem apresentando a poluição atmosférica, a poluição do solo, a poluição das águas e a poluição sonora. E por fim apresenta a poluição visual. Vamos ver aqui na sequência as atividades que trabalham este conteúdo. Atividade 1. Na rua onde você mora, do caminho da sua casa à escola e ou ao redor da escola, pode ser observado algum tipo de situação que corresponda a um ou mais tipos de poluição. Escreva sua opinião. E aí eu coloquei aqui uma resposta pessoal, que é o que é solicitado na atividade número 1, então eu coloquei que sim. Posso observar no caminho até a escola a poluição visual, com muitos cartazes afixados nos muros e em portas de lojas. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 1, mas lembrando que aqui pede uma resposta pessoal que é com base na sua realidade. Logo abaixo, na atividade 2, é pedido que você observe a imagem e aqui temos um rio totalmente poluído e os peixes com cara de espantados. E aí é questionado o seguinte: quais tipos de poluição podem ser observados na imagem colocada aqui acima? Marque a resposta correta. E aí podemos então observar a poluição visual, com esse monte de lixo, e também a poluição hídrica, que é a poluição da água. Se você marcou a letra C, conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3, logo aqui na sequência, que pede que você observe a imagem e complete a frase. Pode ser observado na imagem ao lado a presença da poluição visual. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 3.
O tema dessa semana são ações para reduzir a poluição do meio ambiente. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: onde você mora, ou seja, em seu município, a coleta seletiva de lixo, caso seja oferecido no seu município, descreva como ela ocorre. E aí, aqui pede uma resposta pessoal, que é com base na sua vivência e na realidade do seu município, da cidade onde você mora. E aí eu coloquei apenas um exemplo de resposta tomando como base o meu município. Coloquei que sim, no meu município existe coleta seletiva. A coleta seletiva ocorre toda segunda, quarta e sexta. O caminhão passa tocando uma musiquinha e recolhendo os materiais recicláveis separados pelos moradores da rua. Fica essa possibilidade então de resposta para a atividade número 1. Mais abaixo temos a atividade número 2, que questiona o seguinte: qual dessas ações realizadas pela população está incorreta? E aí, dentre as ações apresentadas aqui, temos que despejar o óleo de fritura na pia da cozinha é uma atitude incorreta. Se você marcou a letra B, então acertou a atividade número 2. Mais adiante temos a atividade número 3, que pede que você leia o texto colocado aqui logo na sequência. O texto tem como título: Conheça os materiais recicláveis. Apresenta o papel, o plástico, o metal e o vidro. E mais adiante pede que você faça uma lista de 10 materiais que são descartados na sua casa que podem ser reciclados. E aí eu coloquei 10 possibilidades aqui para vocês, que vocês podem ter estes materiais em casa, que são descartados, e os mesmos podem ser reciclados. Eu coloquei garrafa PET, caixa de sapato, plástico de embalagens, recipientes plásticos, lata de refrigerante, lata de suco, brinquedos velhos de plástico, garrafa de vidro, caixa de leite, jornais, revistas e arames. Então fica essas possibilidades para a atividade número 3. O tema dessa semana são problemas ambientais em representação cartográfica. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: na sua opinião, por que é importante não poluir os rios e os mares? Quais são as possíveis consequências da poluição das águas? Aqui pede uma resposta em parte pessoal, que é com base na sua opinião. E aí fica essa possibilidade de resposta para vocês. A água é necessária para a sobrevivência de todos os seres vivos. Sua poluição coloca a vida de todos em risco. Então, após resolver a atividade número 1, vamos à atividade número 2 logo aqui na sequência, que pede que você observe o mapa a seguir e leia com atenção os dados apresentados. Aqui temos o mapa do Brasil e temos os municípios com estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificada em operação com base no ano de 2017. A ausência de tratamento no Brasil é de 11,7%, sendo no Nordeste 24,2%, no Norte 21,6%, no Sudeste 4,6%, no Sul de 3% e no Centro-Oeste de 2,4%. Em Minas Gerais, apesar de haver abastecimento de água por rede em todos os municípios, 43 deles, 5%, não possuem ETA ou UTS em funcionamento. E aqui vem apresentando mais alguns dados. Na letra A, questiona o seguinte: pode-se afirmar que em Minas Gerais há tratamento de água em todos os municípios mineiros? Descreva sua opinião. E aí eu coloquei o seguinte: não, no mapa a cor amarela indica que há municípios sem estações de tratamento ou unidade de tratamento simplificada no estado de Minas Gerais, como foi observado aqui acima. Então por isso não é possível afirmar que todos os municípios mineiros possuem tratamento de água. Na letra B, qual região brasileira apresenta a menor ausência de tratamento de água? E aí a resposta é Nordeste, com 24,2% dos municípios sem tratamento. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.